Oi pessoal, eu pisei na bola com vocês de novo, né? Falei que ia fazer o vídeo resposta uma semana depois do vídeo do problema e tô fazendo aqui o vídeo quase um mês depois. Eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer que não foi por má vontade. Eu fiquei doente nesse meio tempo, tive outros imprevistos, enfim. Fica até um convite para vocês curtirem a página do Facebook, se vocês não fizeram isso ainda, porque aí sempre que eu tenho algum imprevisto eu tento escrever lá, e aí vocês podem acompanhar melhor. Bom, esse problema, né, do último vídeo, o problema de Cambridge, eu acho que ele é ótimo para ilustrar a natureza das questões filosóficas, né? Muita gente para quem eu falei desse problema vinha para mim e falava assim, tá, mas qual que é a resposta? Como se tivesse, né, a resposta, o gabarito oficial. E não tem, né? Quer dizer, pode até ser que tenha a resposta certa, mas o ponto é, não vai ser uma resposta referendada por alguma autoridade, assim. O máximo que a gente pode fazer, o melhor que a gente pode fazer, é argumentar para qual a resposta que a gente acha que é a melhor e ter consciência de que vai ter gente tão competente quanto a gente e tão bem informada quanto a gente que vai discordar. Aí a filosofia, acho que mais qualquer outra área, dá essa sensação, né, de que a gente está solto no mundão e de que está tudo sob disputa, o que é ao mesmo tempo bastante desalentador, mas também bastante intrigante, né, instigante. Bom, esse vídeo deve ficar meio comprido, então eu vou colocar aqui os minutos onde cada coisa aparece, para você poder pular o que você quiser. Vou tentar deixar aqui no player do vídeo também. E vou fazer um breve resuminho, né, do vídeo passado. Se você não assistiu, eu recomendo que você veja, porque é curtinho. E se você quiser pular, você pula clicando aqui. Bom, em resumo é assim. O Sr. A foi acampar no deserto durante alguns dias, isolado de todo mundo. Sem que ele soubesse, duas pessoas queriam matar ele e o seguiram até lá. O Sr. D e o Sr. V. Na primeira noite, o Sr. V foi lá e envenenou toda a água que o Sr. A tinha levado para passar esse tempo no deserto. Depois, sem saber disso, né, sem saber que o Sr. V tinha envenenado, o Sr. D foi lá e derrubou toda a água para matar o Sr. A de sede. Aí no dia seguinte, o Sr. A, dito e feito, acabou morrendo de sede. A pergunta original era quem é culpado pela morte do Sr. A, e eu falei que a gente podia bifurcar essa pergunta em outras duas perguntas. A quem a gente poderia atribuir a causa da morte do Sr. A e quem seria responsável moralmente pela morte do Sr. A. Beleza. Agora, antes só de passar para os comentários de vocês, tem uma coisa importante que eu até pensei em ter falado no primeiro vídeo, mas achei melhor não, para deixar mais espontânea, né, as respostas que vocês dessem, que é o seguinte. Muitos, né, de vocês, a maioria inclusive, colocou como culpado, né, o principal responsável, o Sr. D. E isso pode até parecer meio óbvio, né, afinal de contas, o Sr. A morreu de sede. Se tivesse morrido envenenado, aí sim, seria a culpa do Sr. V. Mas como ele morreu de sede, parece ter muito mais a ver com o que o Sr. D fez. Essa resposta é bem resumida pelo comentário do iluminismo pós-moderno, mas ele mudou de opinião depois. A questão é que não é tão óbvio, né? Não é tão simples assim, porque repara que o Sr. D, ele não privou exatamente o Sr. A de água, mas de água envenenada, ou a rigor de veneno. E, obviamente, o Sr. A ia morrer de qualquer jeito, aparentemente, porque a água estava envenenada. No momento em que o Sr. V colocou o veneno, era como se o destino do Sr. A tivesse traçado já, ele ia morrer. Mas, realmente, se a gente frasear dessa maneira, qual foi a causa, qual foi responsável do Sr. A ter morrido de sede, aí sim, realmente, concordo, tem muito a ver com o que o Sr. D fez, mais do que o Sr. V. Mas se a gente diz qual a causa do Sr. A ter morrido, simplesmente, sem qualificação, aí já não é tão óbvio, porque parece que ele ia morrer de qualquer jeito. Isso também é bem ilustrado pelo seguinte cenário. Imagina assim um jogo de futebol que um atacante chuta a bola para o gol vazio, a bola está quase entrando, aí chega um zagueiro correndo, tenta tirar, mas acaba cabeceando contra o próprio gol. Bom, a gente pode dizer assim, qual foi a causa do gol ter acontecido exatamente do jeito que aconteceu? Aí tem a ver com o zagueiro, certo? Porque se ele não tivesse cabeceado, a bola ia entrar de outro jeito no gol e não ia ser um gol contra. Mas se a gente se pergunta por que foi gol, aí já não parece relevante o que o zagueiro fez, porque ia ser gol de qualquer jeito, né? Então é mais ou menos a mesma ideia. Isso pelo menos sugere uma coisa bem interessante, que o nosso discurso sobre causação, né, a maneira como a gente fala sobre causa e efeito, parece bastante sensível às descrições que a gente dá das ocorrências e dos eventos, não importando só assim os eventos que aconteceram assim cruamente no mundo. Esse problema da prova de Cambridge e outros casos parecidos, ele é especialmente problemático por um tipo influente de teoria da causação chamado teorias contrafatuais da causação. Grosso modo, esse tipo de teoria tenta analisar a relação de causa e efeito em termos do que aconteceria ou deixaria de acontecer em algumas situações alternativas selecionadas. Daí o nome contrafatuais, né? São situações possíveis, mas que não aconteceram de fato. Um exemplo simples, né, um tipo de teoria contrafatual seria mais ou menos o seguinte. A causa B, se e somente se A ocorreu e B ocorreu, e se A não tivesse acontecido, B não teria acontecido. Isso de fato parece funcionar para a maioria dos casos de causação, né? Mas aí tem alguns contra-exemplos. Um tipo de contra-exemplo é justamente esse,
mais ou menos como que acontece no problema de Cambridge, em que a causa estaria resguardada, né? Uma espécie de um backup causal. Se ela não tivesse acontecido, outra coisa ia acontecer que ia gerar mais ou menos o mesmo efeito. Aí no caso em consideração, né, no nosso problema, tanto o Sr. V quanto o Sr. D serviriam de backup causal um do outro. Aí cenários assim seriam contra-exemplos para essas teorias contrafactuais da causação, porque poderia ser verdade que alguma coisa causou um efeito, mesmo que não fosse verdade que se aquela coisa não tivesse acontecido, o efeito não teria acontecido. Agora, passando finalmente para os comentários de vocês. O Elan Marinho compara casos possíveis para tentar determinar o responsável. É bem interessante, né? Tenta isolar, né, a influência de cada um. É interessante mesmo observar, né, que se só o Sr. V ou só o Sr. D tivessem agido, não haveria, a princípio, nenhum problema em determinar o culpado. O problema é claro que eles agiram juntos. Ele diz que ambos seriam responsáveis, e isso eu entendi bem, igualmente responsáveis, porque os dois estariam causalmente envolvidos. Aí, ele diz, nessa opção eu acredito que o Sr. D e o Sr. V seriam os causadores da morte do Sr. A. Por quê? Porque a causa mais direta para a morte do Sr. A foi um conjunto de processos biológicos que o levaram a morrer. Acontece que uma série de eventos desencadearam esses processos biológicos. Os agentes de dois desses eventos foram D e V, portanto são causa. Então, mas pensa assim, né? Como que o Sr. V exatamente entra como causa, né? Porque parece que o que ele fez acabou se perdendo, né? Não entraria na história causal, de fato, da morte do Sr. A. Esse é um ponto que o Tiago, do Filosofia dos Trilhos, mencionou na resposta dele. Eu gostei bastante dessa resposta, eu vou voltar nela de novo depois. Aí, em seguida, o Elan dá um outro exemplo para ilustrar o que seria relevante para a responsabilidade. Basicamente, ter a intenção de matar, né, no caso de matar, e integrar de maneira relevante a cadeia causal levando à morte. Então, esse critério realmente parece plausível, pelo menos em primeira instância, mas aí o problema é determinar quem que entraria de maneira relevante na cadeia causal, né? O problema mais geral de defender que os dois senhores, V e D, seriam causadores, é que o que eles fizeram não só é independente, mas é incompatível, né? Ou você mata envenenando, ou privando de água. Não dá para as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. E agora, diretamente de Brooklyn Nine-Nine, o nosso glorioso Jake Peralta dá a resposta de que é o Sr. D o culpado, já que a morte foi de sede, e diz que, criminalmente falando, as evidências seriam de que foi um acidente. Então, realmente, de fato, né, se a gente só visse assim, o resultado, a gente não ia suspeitar que teve um assassinato ali. Mas o ponto é a gente saber quem causou e quem é responsável, dado esse ponto de vista mais onisciente, né, que a gente, por hipótese, sabe o que aconteceu. O Abner de Almeida também acha que o culpado é o Sr. D, mais ou menos pelos mesmos motivos, né, o motivo principal aí. E ele ressalta, no entanto, que a gente não teria como saber se o veneno ia ser forte o suficiente para matar o Sr. A. O Edgar Ferreira e o Lucas Machado dos Santos também comentaram algo parecido. Então, Abner, Edgar e Lucas, a ideia do cenário é que o veneno seria forte o suficiente para matar. Mas repara que a gente poderia dizer mais ou menos a mesma coisa para o Sr. D, né? Afinal, o Sr. A podia ter uma outra água guardada, ou, por sorte, miraculosamente, conseguir beber água mesmo, tendo seu tonel derrubado. Imagina, sei lá, que ele encontra alguém que está passando, por sorte, fortuitamente, no deserto. Claro que a ideia do cenário é de que nenhuma dessas coisas estivesse disponível, mas também não totalmente descartadas. A ideia do cenário é que as ações dos senhores seriam muito prováveis de levar à morte, dadas as circunstâncias, e que de fato a morte aconteceu como esperado. O Edgar Almeida e o Luiz Fabretti, ou Fabretti, desculpa, não sei como pronuncia, fizeram comentários parecidos, ressaltando o papel de D e algum grau de responsabilidade para todos, inclusive o Sr. A, por ter se colocado nessa situação arriscada. Eu tenho alguma simpatia por essa ideia de que tanto o Sr. D quanto o Sr. V seriam responsáveis, e eu vou falar disso depois. Sobre o Sr. A ter culpa, o Marcelo Gomes Adriano vai ainda mais longe e detalha mais o quão imprudente o Sr. A foi. Ele também menciona a fisiologia do corpo humano como causa da morte por sede, coisa que outros de vocês mencionaram e que eu acho realmente importante, já chego nisso. É engraçado, né? Outras pessoas para quem eu já falei desse problema também me disseram assim, que o principal culpado era o Sr. A, porque ele foi imprudente de ter se colocado, né, nessa situação. Deixando de lado, né, a questão problemática de culpabilizar a vítima e tal, eu acho que nesse caso em específico realmente não é muito promissora essa resposta. Ainda se ele tivesse, sei lá, sido picado por um escorpião do deserto, até vá lá, né, porque é um risco que ele sabia que ele estava correndo. Mas nesse caso a gente não tem nenhuma razão para supor que ele sabia que estava correndo o risco de ser assassinado por essas duas pessoas. Então eu acho que não é muito promissor. Até porque se os senhores V e D não tivessem feito nada, ele provavelmente não teria morrido. Ele tomou as precauçõezinhas dele lá e tal. Agora, sobre isso do Sr. D ser apontado como o principal responsável aí, várias vezes, pensem no seguinte cenário, tá? Parecido com o do gol contra, mas ainda menos criativo, desculpa. Suponha que alguém dá uma flechada assim em direção da cabeça de outra pessoa. Aí quando a flecha está quase chegando, assim, bem perto, outra pessoa que também queria matar essa pessoa que está sendo flechada, chega e alguém meio ninja, assim,
dá um golpe e desvia a flecha para o coração da pessoa. Aí a pessoa morre com a flechada no coração. Aí nesse caso, o fato da pessoa ter morrido não dependeu da pessoa que deu a flechada. Mas ela ter morrido com a flechada no coração, sim. E aí, a gente diria que essa pessoa que desviou é a responsável ou mais responsável? Parece estranho dizer isso, né? E me parece que o caso do Sr. A não é relevantemente diferente desse caso. Aí o Gonçalo Almeida toca em muitos pontos. De saída, um muito importante é o de favorecer a culpa do Sr. V. Afinal de contas, né, a partir do momento em que ele envenena a água, é como se o destino do Sr. A, como já disse, dadas as circunstâncias, já tivesse determinado. Esse realmente acho que é o principal fator em favor de não descartar o peso do que o Sr. V fez. Agora, sobre responsabilidade e até condenabilidade, o Alisson Augusto fez um comentário bem interessante. Supondo que o Sr. A tivesse conseguido beber água depois do Sr. D ter derrubado. D é justamente derrubar, desse nome por causa disso. O Sr. D teria passado a ser de algum modo, então, na verdade, o salvador, né, do Sr. A. Como ele diz, considerando que o sujeito que empurrou a água tinha a intenção de matar, mas por vias consequenciais, ele, na verdade, né, nesse caso, supondo, salvou o carinha de morrer por envenenamento, então, né, o cara que empurrou o tenor de água deveria ser preso por vias consequencialistas, se a intenção não importa. Nesse cenário, temos que dar habeas corpus pro cara? Então, é bem interessante. O consequencialismo, né, grosso modo, é a tese de que, para determinar se ações são moralmente corretas ou não, a gente tem que olhar só para as consequências das ações, e não, por exemplo, para a intenção por trás da ação. Só o que importa são as consequências. Bom, eu acho que tem alguma margem para consequencialistas defenderem algum grau de culpa ou até de punição para o Sr. D e para o Sr. V também. Primeiro, né, e principal, porque punir pessoas que tentam matar outras, mesmo que não consigam, pode levar a consequências melhores do que não fazê-lo. Mas também acho que há uma margem para condenação moral, para dizer que eles fizeram alguma coisa errada, mesmo por consequencialista. Pensa o seguinte, a gente pode dizer que alguém age moralmente, mesmo assumindo consequencialismo, se ela age conscientemente de acordo com aquilo que seria o certo a se fazer. No caso, o consequencialismo seria algo como agir de modo a propiciar as melhores consequências possíveis, tudo considerado. E aí é claro que o Sr. V e o Sr. D não estavam agindo com isso em mente. Agora, caminhando para o final e para as minhas considerações, eu só preciso mencionar um problema filosófico que é bem interessante e que torna especialmente cabeludo esse problema de Cambridge, que é o problema da causação por ausência. Repara que morrer de sede, como o Sr. A morreu, é morrer porque algo não aconteceu. No caso, não ingerir água durante um período. Dá até para dizer, né, que morrer é sempre assim, né? Nosso organismo precisa que alguma coisa lá estivesse presente para que estivesse funcionando normalmente. Essa coisa não está presente e aí ele para de funcionar e a gente morre. Mas vamos deixar esse caso mais geral de lado. O problema é, como uma coisa que não aconteceu pode ser a causa de algo, né? Uma ausência, uma coisa que não se verificou, entrando aí na relação como a causa. Estranho. E o problema também parece afetar efeitos, não só causas, como no caso, por exemplo, assim, o fato de você ter me puxado para longe do carro em movimento foi a causa de eu não ter morrido. E, por mais problemático que seja, a gente parece falar disso o tempo todo, né, no dia a dia. Como, por exemplo, o exemplo clássico de causação por omissão é: a planta morreu porque você não regou. E além disso, né, tem complicações adicionais, problemas mais específicos. Né? Por que eu sou a causa da planta ter morrido de sede e não outra pessoa que também não regou, se a rigor? Todos nós não regamos a planta igualmente. Outro problema é que a gente costuma geralmente poder localizar espaço-temporalmente as causas. Né? Mas como é que a gente poderia localizar uma não ocorrência? Onde e quando ocorre a causa da planta ou do Sr. A ter morrido de sede, por exemplo? Só que aí, curiosamente, eu acho que esse é um dos poucos casos em que um problema filosófico foi decisivamente e suficientemente resolvido. No caso, pelo filósofo Phil Dewey. Eu vou deixar indicado na descrição do vídeo um artigo dele em que ele trata desse problema da causação por ausência, mas, grosso modo, a gente pode resumir a posição dele mais ou menos assim. Para ele, a rigor não existe de fato causação por omissão, causação por ausência, mas a gente ainda poderia manter como verdadeiro o que a gente quer dizer quando a gente fala desses casos. Isso se a gente frasear de um modo diferente. No caso da ausência estar na causa, né, que é o caso que nos importa aqui, essa outra maneira de frasear seria mais ou menos o seguinte. Quando a gente diz que A não ter ocorrido causou B, uma interpretação caridosa, né, do que a gente quer dizer seria mais ou menos o seguinte. A não ocorreu, B ocorreu, uma ocorrência X ocorreu e causou B, e se A tivesse ocorrido, A teria prevenido que B acontecesse por interagir de alguma maneira com esse X. No nosso caso aqui da sede, esse algo X seria o que quer que seja que acontece fisiologicamente no nosso corpo quando ele está privado de água, que faz com que a gente morra de sede. É um processo fisiológico que vocês mencionaram.
Ou seja, o Phil Dewey oferece um jeito de salvar o que a gente quer dizer nesses casos problemáticos, sem que a gente se comprometa com ausências causando ou algo assim, sem se comprometer com alguma teoria específica sobre a natureza da causação e, isso é importante, mantendo uma margem para a gente poder falar em responsabilidade ainda assim. Isso porque, ainda que a rigor você não seja a causa da planta ter morrido de sede, você podia e talvez até devia ter regado a planta e não fez isso. Ou seja, ainda que a rigor não haja causação por omissão, pode haver responsabilidade por omissão. E o que isso nos ajuda no caso do nosso problema? Bom, em termos de causa, não ajuda muito. Para procurar a quem a gente poderia atribuir, então, a causa do Sr. A, levando isso em conta, a gente teria que procurar alguma ocorrência positiva e não uma ausência que estaria encadeada, aí, uma cadeia causal, levando à morte do Sr. A. E eu, pelo menos, não vejo qual poderia ser. Nem mesmo a derrubada da água pelo Sr. D, porque a rigor não haveria nenhuma cadeia causal ligando essa ocorrência, a derrubada da água, com o processo fisiológico que levou à morte por sede. Mas claro que isso depende de como a gente entende causação, daquela questão das descrições e tal. Se eu tivesse que favorecer um dos senhores, eu acho que eu até tenderia a favorecer o senhor V, porque, como eu já disse, a partir do momento que ele envenenou, meio que já era, o senhor A ia morrer, sabe? Mas, a rigor, eu concordo com o Dewey, com essa análise, e diria que nenhum deles causou a morte do senhor A. Mesmo que essa posição tenha consequências estranhas, como dizer que, por exemplo, quando alguém remove todo o oxigênio de um quarto, de um cômodo, essa pessoa não é a causa das pessoas que estavam lá terem morrido sufocadas. Eu concedo que é bem estranho, mas eu estou preferindo, ao menos por hora, manter essa imagem da causação como envolvendo só ocorrências positivas, sem margem nenhuma para ausências, por mais estranho que isso possa parecer. E sobre responsabilidade? Bom, para mim parece bem óbvio que tanto o V quanto o D são responsáveis por terem feito algo errado, no mínimo, tentativa de homicídio. Mas, como o Thiago bem apontou no comentário dele, responsabilidade por tentativa de homicídio e por homicídio, por ter matado, são coisas diferentes. Mas enfim, quem seria de fato responsável pela morte mesmo, não só pela tentativa da morte do Sr. A? Bom, quanto a isso eu não tenho exatamente uma resposta definida e eu chego a uma espécie de um paradoxo, que é mais ou menos o seguinte. Bom, o primeiro é que a ação dos senhores parece responsável pela morte do Sr. A, uma vez que se eles não tivessem agido, ele muito provavelmente não teria morrido ali. O segundo é que parece que os dois não poderiam ser ambos responsáveis, porque, como eu já mencionei antes, a ação deles é incompatível, Eles agiram de modo independente de jeitos que não se complementam. E aí, por último, e é por isso que se torna um paradoxo, não parece ser possível favorecer um em detrimento de outro, como o responsável pela morte do Sr. A. Eu não consigo ver margem para condenar ou até punir mais o Sr. D do que o Sr. V, por exemplo. Aí, pelo menos por hora, são essas as minhas posições. Podem comentar sobre as minhas respostas nos comentários, eu tento interagir um pouco com vocês. Eu pretendo ainda fazer mais um vídeo, pelo menos, em outubro. Seria uma surpresinha meio temática. Vamos ver se eu consigo, porque esse mês está realmente insano para mim. Mas, de qualquer modo, fiquem aí de olho para mais novidades no canal. Se inscrevam se vocês não forem inscritos, ativem o sininho, dêem um like, parece que isso favorece a gente. E até a próxima, meus queridos.